Graça e paz de Cristo, amados. Este vídeo é uma produção do portal Encher os Olhos. Hoje abordaremos o tema Oração Prática, como fortalecer sua comunhão diária com Deus. Você chegou até aqui esperando uma lista de técnicas para melhorar sua oração? E recebeu isso: hábitos, exemplos bíblicos, estrutura, prática. Mas há uma última coisa que precisa ser dita, e ela vai virar o jogo. A oração não é um meio pelo qual você acessa Deus. A oração é o sinal de que Deus já te acessou. Ninguém busca a Deus por iniciativa própria, conforme Romanos 3:11. Se você está orando, mesmo mal, mesmo com dúvida, mesmo com raiva, é porque o Espírito Santo já está operando em você. O desejo de orar não vem de você, vem dele. Isso significa que cada vez que você abre a boca para orar, você não está iniciando uma conversa, você está respondendo a uma que Deus começou antes de você nascer. Ore. Não porque você é disciplinado, ore porque você foi chamado, e o que foi chamado será sustentado. Para compreendermos a profundidade dessa dinâmica, faremos uma análise estruturada baseada estritamente nas Escrituras. Nossa pauta inclui 1. Os modelos bíblicos, 2. As esferas da prática espiritual, 3. Os obstáculos à oração, 4. A ação do Espírito Santo e, por fim, hábitos e conclusão. Esse é um percurso essencial para fortalecer a fé de forma real. Vamos lá? No plano teórico, precisamos iniciar nossa análise pelos modelos históricos concretos na palavra, observando de perto Elias, Daniel e nosso Senhor Jesus. Vejam só o caso do profeta Elias. Logo após aquela vitória grandiosa no Monte Carmelo, veio o colapso espiritual. Ele literalmente pediu a própria morte no deserto. E a resposta de Deus em 1 Reis 19? Não foi uma cobrança severa, mas um convite compassivo. Que fazes aqui, Elias? Sabe o que isso nos ensina? Que Deus nos encontra no fundo do poço, não apenas no topo da montanha. É um detalhe muito edificante. A oração não precisa de uma eloquência elaborada ou de um vocabulário super complexo para ser ouvida. Ela exige uma verbalização honesta da dor e da exaustão. A honestidade simplesmente prevalece sobre a performance religiosa. Agora, avançando para o livro de Daniel, capítulo 9, deparamo-nos com uma oração de extrema urgência. Daniel era um homem de caráter atemporal, tão íntegro que seus inimigos não conseguiam achar falhas nele. E ainda assim, ele se prostra diante de Deus dizendo: pecamos e cometemos iniquidade. Notem bem a ausência total de autojustificação. Ele não tenta se separar dos erros do seu povo, e essa é a verdadeira marca de uma intercessão madura e com peso espiritual. Carregar o peso coletivo, assumindo a confissão, sem buscar méritos pessoais. E, logicamente, chegamos ao modelo definitivo que Jesus estabelece em Mateus 6. Existe um abismo entre o nosso ego e a instrução de Cristo. Enquanto o ego humano quer colocar as próprias necessidades na frente, a estrutura do Pai Nosso inverte essa ordem natural. Primeiro o nome, o reino e a vontade de Deus. Só depois vem o nosso pão, o perdão e a proteção. Essa reorientação é essencial. Ela nos mostra que a oração não serve para informar a Deus do que precisamos, mas sim para transformar quem nós somos. A aplicação prática nos mostra que essa vida de oração não ocorre em um vácuo. Ela se manifesta em domínios estruturados da vida de quem crê, que vamos chamar de esferas da prática espiritual. Basicamente, nós temos 3 esferas complementares. A oração secreta, que é o núcleo da intimidade, a oração em família, que é o nosso altar doméstico, e a oração pública. E aqui vai um alerta crítico. Negligenciar a oração secreta, aquele momento de entrar no quarto e fechar a porta, sem buscar aplausos, leva inevitavelmente a uma atrofia espiritual. A fé passa a operar no piloto automático quando nós perdemos esse momento insubstituível de ter alma exposta diante do Pai. A segunda esfera é o altar doméstico. Conforme lemos em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O altar doméstico não exige uma liturgia gigante. Ele exige, na verdade, uma dependência honesta e real, vivida diariamente dentro de casa. É onde a teologia transcende o culto de domingo e vira prática na segunda-feira. E afirmo com rigor conceitual: este é o investimento de maior retorno eterno que uma família pode realizar, pois forja a fé e a identidade espiritual das próximas gerações. Já a terceira esfera, a oração pública, carrega um peso físico e profético inegável. Basta lembrar de Atos 4:31, onde, após a oração da igreja, o próprio lugar tremeu. Exercer a intercessão coletiva significa representar o próximo diante do trono da graça. Lembremos que a instrução apostólica coloca a oração pública por todos os homens como ordem de prioridade.
Então, interceder por outros não é apenas trabalho do pastor, é uma vocação essencial de todo crente. Neste ponto de nossa análise estruturada, peço com toda a ênfase e solenidade, visite o portal Encher os Olhos. Curta e compartilhe este vídeo. Sua ação é valiosa para que o ensino bíblico continue edificando e alcançando mais vidas para a glória de Deus. Avançando de maneira coerente, precisamos diagnosticar por que, às vezes, nossas orações parecem travar. Vamos examinar os principais obstáculos à oração. Esses obstáculos manifestam-se basicamente em 3 pontos críticos. O primeiro é a falta de urgência real. Mateus 11:12 nos diz que o reino dos céus requer uma intensidade santa. Orar só por hábito, sem aquele senso de necessidade, transforma a oração num simples monólogo. O segundo é a desistência prematura, abandonar a busca quando a resposta demora. E o terceiro, que é extremamente destrutivo, é orar buscando a aprovação humana. Uma oração feita para impressionar os outros já recebeu seu salário aqui na terra. O céu responde à oração fundamentada num coração genuinamente quebrantado, longe de qualquer vaidade. Referente à desistência prematura, nós frequentemente achamos que o silêncio de Deus significa que ele está ausente. Contudo, a realidade descrita nas Escrituras é diferente. Lembrem-se do mensageiro em Daniel 10, que enfrentou resistência espiritual invisível por 21 dias. O silêncio divino, muitas vezes, é um processo ativo. Batalhas estão ocorrendo no mundo espiritual enquanto a igreja persevera de joelhos. Desistir prematuramente significa literalmente abandonar o campo de batalha antes do veredito final do Senhor. Diante desse esgotamento humano e de tantos obstáculos, nosso coração encontra repouso no consolo mais profundo, a ação e intercessão contínua do Espírito Santo. O texto de Romanos 8:26 traz uma verdade essencial e libertadora. Da mesma forma, o Espírito também nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A nossa fraqueza, esse não saber o que pedir, não é uma barreira intransponível. Pelo contrário, é a condição ideal para a atuação da graça. O Espírito de Deus habita em nós e traduz as intenções da nossa alma, garantindo que nossas orações sejam perfeitamente alinhadas com a vontade do Pai. Concluímos esta sessão observando diretrizes concretas que transportam tudo isso para o nosso cotidiano cristão. Vejamos alguns hábitos práticos. O primeiro passo é estabelecer a oração matinal, antes mesmo do contato com a tela de qualquer celular. Conforme o Salmo 5:3, isso é pura higiene espiritual. Iniciar o dia buscando a face do Senhor coloca Deus no centro e mitiga a ansiedade humana. O segundo hábito prático é cultivar um diário de oração, nos moldes da instrução do Salmo 105 de lembrar das maravilhas de Deus. Escrever os nossos pedidos força clareza e constrói um verdadeiro documento teológico pessoal. Nos dias de seca espiritual, consultar esse registro de respostas divinas fortalece a fé no histórico inabalável da fidelidade de Deus. O vídeo define a oração prática como uma postura de dependência e honestidade com Deus, destacando exemplos bíblicos Elias, Daniel, Jesus, que exigem transparência emocional e a priorização da vontade divina. O texto aborda as 3 esferas essenciais da vida espiritual: oração secreta, intimidade, altar doméstico, união familiar e intercessão pública, comunidade. Oferece estratégias aplicáveis, diário, priorização matinal, para combater a pressa e a falta de propósito. Conclui que a capacidade de orar é uma resposta à ação prévia do Espírito Santo. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno e que Deus lhe abençoe e guarde de todo o mal.